Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina, celebrando, olha só, a festa da conversão de São Paulo. Quero convidar você a abrir bem o seu coração para que nós possamos meditar a palavra do Senhor. Você vai abrir agora a sua Bíblia em Marcos capítulo 16, do versículo 15 até o versículo 18, que diz assim: Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, e se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje celebramos a festa da conversão de São Paulo. Esta liturgia nos convida a contemplar a experiência de transformação de Paulo no caminho de Damasco, quando o Senhor interveio em sua vida para torná-lo testemunha da verdade. Missionário e apóstolo dos gentios, pregou o Evangelho, não como um título de glória, mas como uma resposta a um impulso divino. Celebremos a sua conversão, abertos à evangelização a todos os povos e com todos os meios. Hoje nós celebramos a conversão de São Paulo. Depois, se você quiser sentir melhor o relato da conversão, você vai ler a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 22, do versículo 3 até o versículo 16, que fala ali todo o relato de quando Saulo estava indo a Damasco para prender cristãos, e no meio do caminho, a gente sabe, né? Aconteceu ali, se diz que ele caiu do cavalo, ele viu uma grande luz e escutou uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? A partir dali ele passou 3 dias cego, né? Então veio um homem de Deus enviado, né? Que ouviu a voz do Espírito Santo e foi ali e caiu dos seus olhos como que escamas, e a partir daquele momento ele se converteu, recebeu o batismo e se tornou o apóstolo dos gentios. Eu falei aqui de uma forma muito resumida, mas eu queria que nós entendêssemos a conversão de São Paulo, primeiramente como uma manifestação da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Sim, meu povo, porque Deus podia ter escolhido qualquer pessoa, qualquer outra pessoa, para ser o apóstolo dos gentios. Deus poderia ter escolhido um dos cristãos que já foram ali, né, aqueles que fizeram parte do grupo dele, dos apóstolos, por exemplo. Mas não. Deus tratou de escolher um homem que perseguia a igreja, que prendia cristãos, que foi de acordo e esteve presente no martírio, no assassinato do primeiro mártir, Santo Estevão. Se diz lá claramente, colocaram as vestes de Estevão aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, ele viu, né, matarem Estevão em nome da lei. E nós sabemos que São Paulo era um homem inteligentíssimo. Ele participava da escola de Gamaliel, era um homem instruído, era um judeu irrepreensível. Então, um homem muito culto, muito inteligente, muito religioso e um perseguidor de cristãos. E olha só como a manifestação do amor de Deus é capaz de transformar toda uma vida.
O nosso Deus é o Deus do impossível. Então, às vezes, a gente usa aquela expressão, né? Pau que nasce torto, morre torto. Gente, esse provérbio não é cristão, né? Uma vez eu escutei uma pessoa dizer: lobo muda de pelo, mas não muda de pele, né? Lobo é lobo, pau é pau. O lobo, ele tem a natureza de lobo. O pau, se ele nasce torto, ele vai morrer torto porque ele é pau. Mas o ser humano, nós somos capazes de nos converter. Nós somos capazes de mudar o nosso comportamento, a nossa mentalidade. Se não é assim, para que o Evangelho foi anunciado? Para que o João Batista pregava um batismo de conversão? Por que Jesus iniciou a sua missão dizendo: convertei-vos, o reino de Deus está próximo? O Evangelho é para gerar conversão. Se nós não acreditamos que a conversão é possível, o que é que nós estamos fazendo aqui? Por que existe cristianismo? Então, meu povo, hoje, com essa festa da conversão de São Paulo, eu queria que nós voltássemos a acreditar que a conversão, ela é possível e necessária. Ela é possível e necessária. Pare de ficar abrindo a sua boca para dizer: ah, fulano não tem jeito, meu esposo não tem jeito, meu filho não tem jeito, a minha esposa não tem jeito, ah, aquela pessoa ali não tem jeito. Veja, um ladrão que estava morrendo justamente ao lado de Jesus, naquele momento ali, nos últimos momentos da sua vida, ele se converteu. E Jesus ali já o canonizou, né? Hoje estará comigo no paraíso. Então, por que a gente duvida? Veja a vida, por exemplo, de Santo Agostinho antes da conversão. Tantos e tantos outros santos, São Francisco de Assis. Quem era Francisco antes e quem foi Francisco depois da conversão? A conversão é possível. É possível, sim. Não abra jamais a sua boca para dizer: ih, fulano não tem jeito. Esse aí, adianta não. Adianta mais rezar não. Reze. Veja quantos e quantos anos Santa Mônica rezou pela conversão de Santo Agostinho. Mais de 30 anos. Num dos meus livros, né, O Discipulado dos Imperfeitos, eu falo sobre um homem francês que está em processo, né, de beatificação, Jacques Fesch, que foi um ladrão, que matou um homem e que na prisão viveu um processo de conversão tão bonito, que hoje a igreja abriu um processo para beatificá-lo e canonizá-lo. Por quê? Porque a igreja anuncia o Evangelho. E o Evangelho é o Evangelho que gera conversão. Nós só não nos convertemos se a gente realmente tiver um coração duro ou se a gente ficar o tempo todo dizendo: não, eu não posso mudar, eu não consigo mudar, não tem um jeito. Ou seja, 10-0 para o demônio. É isso que ele quer colocar na nossa cabeça. Sabe, meu povo, há tantos e tantos anos, eu tenho mais de 10 anos de padre, mais de 20 anos de convento, e quantas vezes eu vou para a confissão, para a direção espiritual, às vezes até dizer a mesma coisa. É doído dizer isso, mas é uma verdade. Mas eu fico pensando, se eu desistir, se eu naturalizar, eu já confessei isso tantas vezes, eu não vou mais confessar não, porque não tem jeito mesmo, eu não me converto. Pronto, é o que o demônio quer, fica do jeito que o diabo gosta. Não se entregue. Lute, peleje, faça todo esforço possível, como disse Jesus, para passar pela porta estreita, porque vale a pena. Acredite na conversão. Talvez ninguém nunca pensava que Deus pudesse escolher um Saulo para ser São Paulo. Que Deus pudesse escolher um Levi para se tornar São Mateus. Que Deus pudesse escolher um Simão para se tornar São Pedro. Homens imperfeitos
que se tornam santos. Então a conversão é possível. Escreva aqui embaixo, eu quero você escrever. Sim, a conversão é possível. A minha conversão é possível. A conversão de tal pessoa é possível. Eu acredito na conversão porque eu acredito na força do Evangelho. O Evangelho que é capaz de curar o nosso coração. Celebrando a conversão de São Paulo, a gente afirma para nós mesmos que nós podemos sim nos converter e nos tornarmos santos, segundo a vontade do Senhor. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus nos deu céu, paz e bem. Se essa palavra fez sentido para você, eu peço que você curta, que você comente, que você compartilhe e faça essa palavra alcançar mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.